Olá, pessoal, eu sou Thaís, professora da Japaci Educação, e a gente vai resolver agora uma questão de concurso. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil recomendam a promoção de experiências que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos, tá? Aqui falou das DCNs, mas na verdade vai falar sobre Oliveira, tá? Então, conforme Oliveira, para as situações de contar histórias na educação infantil, é papel do professor. Então, quando eu tô falando de contar histórias na educação infantil, o que o professor precisa fazer? Tá? Então, aqui o ponto-chave da questão é essa: contar histórias na educação infantil e o que o professor faz em relação a isso. O professor, então, é papel do professor escolher recursos de apoio e antecipar intervenções que podem ser feitas antes, durante e depois de contar a história. Vejam só, eu não vou falar muito dessa alternativa agora, mas aqui o que a gente consegue interpretar logo de primeiro momento é que a gente está falando de uma questão de organização, né? Que o professor está preparando ali o material que ele vai usar, aquilo que ele vai necessitar como apoio, e que ele vai pensar nas intervenções, aquilo que ele vai precisar antes, durante e depois. Vamos ver as demais? B. Evitar a todo custo a explicitação dos motivos da escolha ou da preferência por determinada história antes de começar a contá-la. Não, né? Depende muito do propósito que aqui se destina. Por que o professor não vai poder contar de jeito nenhum? Porque de repente depois ele vai perguntar para as crianças o que elas imaginam do motivo dele ter escolhido aquela história. E tudo bem, mas é evitar a todo custo? Não, o professor pode, antes mesmo de começar a contar a história, falar para a criança: olha, hoje eu escolhi essa história aqui por conta disso, porque tem essa parte que eu quero falar com vocês. Então, o professor pode fazer isso perfeitamente, tá? E isso pode ser, inclusive, um objetivo que o professor deseja ali trabalhar, desde que seja bem planejado. Então, não toda vez que vocês visualizarem essas palavrinhas muito rígidas, a todo custo, ou seja, não tem exceção, já desconfia, tá? Muito estranho, normalmente as coisas não são tão rígidas assim. Às vezes até são, mas na maioria das vezes não. Então, olhou esse tipo de afirmação, já fica esperto, tá? Então, B, não é. C, fazer a avaliação oral solicitando que elas recuperem os episódios principais das narrativas e atribuindo notas pelo desempenho individual delas. É erradaça, né? Isso aqui é absurda, porque a gente sabe que a educação infantil não tem nota, não tem avaliação com essa perspectiva classificatória, né, de classificativa, de verificar desta forma que está sendo pontuada aqui, tá? Então, não, essa aqui é mais absurda, não tem nem o que muito interpretar dela. D. Impedir a marcação do momento de contar histórias com alguns rituais, variação na luminosidade da sala, pois esses rituais atrapalham o foco. Muito pelo contrário, quando a gente tem isso na educação infantil, até serve para acalmar as crianças, né? A gente sabe que na educação infantil, principalmente, as crianças elas tendem a ser muito agitadas, né? Se movimentarem bastante. E quando a gente tem rituais, diminui a luz, canta uma musiquinha, promove, ou tem até um espaço, às vezes, um espaço que as crianças conseguem se sentar mais confortável, ou até deitar para ouvir a história, em roda, em círculo, enfim, quando a gente promove um ritual mesmo para a hora da história, a gente acaba valorizando mais esse momento, e a criança ela consegue respirar, acalmar, e aí ela sabe que naquele momento é a hora que ela tem para ouvir, e ela precisa ter atenção, e ela não pode ficar muito agitada naquele momento. Então, os rituais, eles não são negativos nesse sentido aplicado aqui, tá? Eles podem sim ser positivos e agregar bastante no trabalho. Então, não tem essa questão da necessidade de impedir esses rituais. E selecionar a história espontaneamente na própria sala de aula e na frente das crianças, já que a escolha antecipada torna a leitura mecânica e superficial. Não, eu posso fazer isso? Eu posso escolher na hora, espontaneamente, junto com as crianças? Posso, por exemplo, se eu quiser que as crianças me ajudem a escolher, se eu quiser que as crianças elejam qual vai ser o livro, enfim, se tiver algum outro objetivo ali relacionado a essa ação. Mas não é porque eu selecionei antes a leitura que vai ser uma coisa mecânica ou superficial.
Porque muitas vezes a gente faz sim essa seleção prévia porque está dentro da nossa organização de trabalho. Porque a leitura, ela não é só um momento, ela é um momento que promove desenvolvimento, aprendizagem, e muitas vezes o professor usa a leitura para alcançar algum objetivo, além de que a criança tenha esse contato social com a linguagem. Às vezes vai além disso, então depende muito do trabalho que o professor quer executar. Então não é dessa forma que é colocado aqui, tá? Também não é a alternativa E. E a gente consegue confirmar a nossa primeira hipótese, que a alternativa A está correta. Então, o papel do professor, ao contar a história na educação infantil, é de escolher os recursos. Então, o professor ele vai atuar nessa questão dos recursos de apoio, né? Aquilo que vai apoiar o ato dele de contar dessa história. E as intervenções. Aqui, talvez, traga estranheza no primeiro momento, essa palavra intervenção. Que tipo de intervenção? Parece que está antecipando alguma ação? Sim, é aquela questão do planejamento. O professor ele pode pensar ali qual o momento que ele vai usar cada recurso que ele tem, o que ele tem de ação antes da história, o que ele vai fazer antes de começar a história, o que ele pretende fazer durante a história e o que ele pretende fazer depois. Isso tudo faz parte da organização do professor, do planejamento, dos objetivos. Então, talvez a palavrinha estranha aqui seja intervenção, mas é intervenção de ação, no sentido de o que o professor vai fazer de ação, qual tipo de intervenção ele vai ter em cada momento dessa proposta, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Nos vemos numa próxima. Até mais!